Depois de já ter feito um vídeo explicando tudo sobre Sheridan Le Fanu e sobre o contexto de publicação de Carmilla, vamos agora para a resenha da obra? Bem, o conto do Carmilla, de Sheridan Le Fanu, é uma narrativa em primeira pessoa, contada por Laura, uma jovem que relata os fatos que aconteceram com ela mais de 10 anos depois do acontecido, né? Laura e seu pai, eles moram sozinhos em um castelo muito antigo, numa região extremamente isolada, bem campestre, da antiga Estíria, que é a atual Áustria. Junto com eles vivem alguns empregados, inclusive 2 empregadas que têm uma participação mais assídua, né, no conto, que é uma babá, dama de companhia, e a governanta da casa, do castelo. Quando Laura era criança, que ela tinha apenas 6 anos, aconteceu um fato bastante estranho. Certa noite, a Laura sonhou com uma criatura amedrontadora que rondava a cama dela, e isso fez com que ela despertasse bastante assustada. E quando ela acordou, ela viu uma moça muito bonita sentada ao pé da sua cama, que a confortou, tranquilizou e a fez dormir. E assim que ela pegou no sono, ela sentiu que essa moça também se aconchegou na cama com ela, deitando quase que de conchinha. Só que depois de pegar no sono, Laura acabou acordando novamente, sentindo uma dor agonizante de uma mordida bem na região do seu peito. Quando ela acordou, aquela jovem que a havia ninado simplesmente havia desaparecido. Bem, a história narrada por Laura, né, no conto Carmilla, acontece 12 anos depois que ela teve esse sonho, ou será que foi real? Não se sabe até este momento. Portanto, a nossa protagonista, ela tem 18 anos quando vai narrar a história pra gente. A Laura, ela aguardava junto com seu pai a visita de um general, Spilsdorf, né, o general Spilsdorf, que iria visitá-los, ficar hospedado no castelo por algum tempo, junto com a sua sobrinha, que tinha, né, a mesma idade da Laura. Acontece que a ansiedade da Laura acaba assim que o pai dela recebe uma carta do general avisando que ele adiaria essa viagem por 2 meses porque a sua sobrinha havia falecido misteriosamente. O general, ele revela que poucas informações na carta, alegando que ele prefere falar quando for pessoalmente, né, visitá-los, mas que supostamente existe uma moça que estava envolvida nessa morte da sua sobrinha, que ele hospedou na casa dele pouco antes da sobrinha adoecer e falecer por causas inexplicáveis. E ele alega que a sobrinha faleceu sem ter percebido, e ele até acha bom isso, que essa jovem por quem a sua sobrinha se afeiçoou tanto não era nada daquilo que ela alegava ser e que tanto encantou a sua sobrinha. A notícia dessa morte choca terrivelmente a Laura, e as razões, né, misteriosas que assombravam a morte da sua amiga são ainda mais estranhas, porque elas nasciam de uma febre extremamente esquisita que fazia com que as suas vítimas tivessem alucinações, né, sofresse de fortes delírios até a morte. E
Concomitante a tudo isso que estava acontecendo, no vilarejo próximo de onde a Laura morava, também aconteceram nesse período bastante assassinatos. Uma série de assassinatos brutais que envolviam aí algumas mordidas. Até que em uma certa noite de lua cheia, e a lua ela é extremamente mencionada nessa cena, a Laura está caminhando com o seu pai e alguns criados quando acontece um acidente com uma charrete. Uma carruagem, isso. Uma carruagem, que é esse negócio mais chique, assim, tipo esse carro de gente chique, porque esse é um fato que a narradora deixa bem claro pra gente. São pessoas distintas, pessoas nobres, não são quaisquer pessoas, não. O fato é que essa carruagem ela tomba no meio da estrada, e enquanto os empregados do pai da Laura vai tentar ajudar a erguê-la, junto com os criados, evidentemente, da carruagem, o pai da Laura conversa com as duas vítimas envolvidas, que são duas moças, uma senhora e uma moça da idade da Laura, e ela se identifica como mãe daquela moça. A moça, né, a senhora que é a mãe da garota, ela não sofreu nada com o acidente, ela só está extremamente transtornada porque alega estar atrasada por um compromisso e que aquele incidente da carruagem vai atrasá-la ainda mais. Mas a moça, né, a filha dela, não teve a mesma sorte e estava inconsciente, e parte do desespero da senhora era justamente porque ela não teria tempo para aguardar a filha se recuperar. E aí, nesse interim, o pai da Laura, muito mais acometido pela solicitação da sua filha, que era uma garota extremamente solitária e que viu ali nessa ocasião uma oportunidade de ter uma companhia, uma vez que a sua amiga havia falecido e ela não mais teria companhias, e também pelo apelo da mãe da garota, que mencionou inúmeras vezes que não podia ficar ali porque ela estava atrasadíssima. O pai acabou acolhendo essa jovem na casa dele até que a mãe retornasse do tal compromisso. Lembrando que esse compromisso era algo extremamente demorado, levariam 3 meses para que ela retornasse e recolhesse a garota da casa dele. Mas se isso não bastasse, ainda tinha algo pior. Ela disse que elas eram uma pessoa assim, extremamente secreta, algo como um sigilo absoluto, e que ela não poderia revelar nem a identidade dela, nem da filha, nem de onde eles eram, nem o que ela estava fazendo, nem para onde ela iria. Enfim, nada poderia ser revelado, ou seja, eu vou acolher na minha casa uma pessoa que eu não sei quem é, que eu não faço ideia do que está fazendo no planeta. Enfim, esse é o contexto em que o pai da Laura vai hospedar essa visitante misteriosa. E ela alega que a filha também não vai revelar absolutamente nada sobre quem elas são ou o que elas estão fazendo, até que ela regresse. O mais curioso é que assim que a jovem foi, né, hospedada pela família da Laura na casa dela, e aí sim que a Laura pôde ter contato com essa garota e olhar quem era, e enfim, conversar com essa garota, ela relembrou que essa menina, na verdade, era aquela moça com quem ela havia sonhado quando tinha 6 anos de idade. Sabe aquela que acalmou quando apareceu uma coisa muito estranha rondando a cama dela e que depois ela acordou com aquela sensação de mordida? Então, era exatamente essa garota que ela havia acabado de acolher na sua casa. E para não ficar menos estranha a situação, a tal da moça vai alegar que ela teve o mesmo sonho, que quando ela era criança ela sonhou com a mesmíssima situação, e a moça, no caso, era a própria Laura. Bem, diante de todos os mistérios que a garota não revelou sobre a sua existência, uma coisa ela acabou soltando, né, que era o nome dela. Ela se identificou como Carmila.
E aí a narrativa vai se seguindo e sustentada em partes pela própria Carmila, devido ao fato delas terem tido aquele sonho em comum na infância. A Carmila alega que ela e a Laura deveriam ser grandes amigas, terem uma amizade assim muito profunda e muito forte. Contudo, essa amizade ela era bastante incomum. Eu vou até ler um trecho da obra para vocês darem uma olhadinha no que eu tô falando. Na página 29. Se seu precioso coração sangra, disse a Carmila, meu coração indomável sangra junto. Arrebatada em minha imensa humilhação, sobrevivo à custa de sua vida tão cálida, e você terminará por morrer. Morrer, morrer suavemente, para permitir que eu viva. Não tenho como impedir. Assim como procuro sua companhia, você, por sua vez, procurará de outros e descobrirá o êxtase desta crueldade, que, no entanto, também é amor. Assim, não anseie por ora saber mais sobre mim e os meus. Apenas confie em mim com todo o afeto de sua alma. E daí a Laura responde, né? Às vezes, passado um período de apatia, minha estranha e bela amiga segurava minha mão, que apertava com uma pressão afetuosa, renovada a cada tanto, enquanto enrubescia, fitando-me com olhos lânguidos e intensos. Respirando tão rápido que seu vestido subia e descia com cada movimento convulsivo. Parecia o ardor de um enamorado e me constrangia. Era odioso e ainda assim arrebatador. Com um olhar de cobiça, ela me puxava para si e seus lábios cálidos me enchiam a face de beijos, para em seguida sussurrar quase em pranto: você é minha e será sempre minha. Você e eu somos uma para sempre. Quando me soltava, eu tremia. Deixava-me cair de volta na cadeira, as mãos pequeninas cobrindo os olhos. Que vínculo há entre nós? Eu costumava perguntar. Que significa tudo o que acaba de dizer? Talvez eu lhe recorde alguém a quem ama, mas não se comporte assim, eu odeio isso. Não a reconheço. Não reconheço a mim mesma quando age e fala dessa forma. Ela então suspirava ante minha veemência e então dava-me as costas e soltava a mão. Caraca, que cenas foram essas que eu acabei de ler pra vocês? Vocês realmente acham que isso era só amizade? Isso aí que eu falei é só amizade? Mano do céu, não é não. Tanto não é só amizade que um aspecto que foi muito explorado na obra Carmila por teoria literária é a questão da homoafetividade entre as personagens, né? A Carmila e a Laura. Bem, a Carmila em si, ela já tem uma predileção muito grande por mulheres. Podem perceber ao longo de toda a narrativa que as vítimas dessa vampira são sempre mulheres, são sempre jovens. E ela se apaixona, né? Parte desse processo lembra uma paixão obcecada, que pode ser mais uma sedução, um contexto de hipnose de sedução, provavelmente, como um sedutor. Bem, quando a gente viu, né, fez o vídeo do Drácula, do Bram Stoker, eu mencionei para vocês a questão do erotismo envolvendo os vampiros. E o Le Fanu, né, o Sheridan Le Fanu, na obra Carmila, ele justamente vai inaugurar esse erotismo. Então, essa obra, Carmila, é justamente o livro que vai trazer para nós esse erotismo associado à imagem do vampiresco. Porque o John Polidori, no The Vampire, ele simplesmente inaugura o estilo aristocrático do vampiro, né? E no Le Fanu, nós teremos o vampiro que vai se tornar um sedutor. Então tem um erotismo envolvido que o Drácula do Bram Stoker vai explorar imensamente, conforme nós já comentamos no vídeo do Drácula.
E se você se lembra do vídeo do Drácula, você se lembra que eu falei que esse erotismo não é comentado de forma positiva. Na verdade, é quase como um desabafo epifânico de uma sociedade extremamente enclausurada, extremamente reprimida nos quesitos sexuais, que era a Inglaterra vitoriana. Então, quando o Sheridan Le Fanu coloca essa homossexualidade e essa sexualidade exacerbada na personagem da Carmila, ele está sim tendo essa reação psicológica que é feita depois de uma sociedade totalmente reprimida, sexualmente falando, mas é um diálogo homoafetivo pejorativo, como era de se esperar, infelizmente, pelo contexto histórico em que a obra é inserida, mas a Carmila, ela é descrita, né, nessa homossexualidade bastante exacerbada, bastante expressa, como algo que degenera os códigos de ética e moralidade dos ingleses. Portanto, é algo que precisava ser combatido, não é um comportamento que mereça respeito ou compreensão, é algo que precisa ser combatido, odiado, conforme a própria fala da Laura demonstra isso, né? Que ela expressa que aquela demonstração de sentimentos da sua amiga Carmila é mal vista e acaba, né, tirando dela sentimentos de repulsa, de ódio. Outro contexto da obra Carmila, que nós também comentamos em Drácula, são os problemas sociais da Inglaterra vitoriana. E uma das coisas que nós vemos é o comportamento da vampira Carmila, que tem uma predileção por jovens nobres, né, de um estrato social elevado, como a própria Laura e a amiga dela, que morreu antes, mas as vítimas, que são das camadas mais baixas da sociedade, são todas mortas de forma bastante rápida, sem nenhum tipo de sedução. Ela simplesmente vai lá e mata essas jovens. As nobres não, aí envolve todo um processo de paixão, de mistério, de sedução, enfim, existe aí uma desigualdade do tratamento da vampira de acordo com a camada social a que cada jovem pertence. A Carmila é descrita no livro com hábitos bastante estranhos. Vamos conferir? Eu vou ler um trechinho. Alguns de seus hábitos eram estranhos. Talvez a alguém da cidade não parecessem tão incomuns como pareciam a gente rústica como nós. Costumava levantar-se tarde, em geral não antes de 1 hora, para então tomar uma xícara de chocolate sem comer nada. Depois saíamos para uma caminhada que nunca passava de um passeio curto, pois ela parecia ficar exausta de imediato. Assim, voltávamos para o castelo ou nos sentávamos em um dos bancos espalhados aqui e ali, entre as árvores. A indolência física não encontrava eco em sua atitude mental, pois ela sempre estava disposta a conversar com animação e inteligência. Então, era uma pessoa que se cansava fácil, que não conseguia andar muito tempo no sol, na claridade, vamos por assim dizer, que dormia até tarde, então ela trocava, né, a noite pelo dia, não comia absolutamente nada, apesar de achar incrível essa coisa dela gostar de chocolate, né, um vampiro que só come chocolate. Se eu fosse vampira, certamente eu comeria chocolate. Mas além desses traços, a obra também traz alguns outros aspectos vampirescos da Carmila, que são irritações contínuas. Ela é uma pessoa de pouca paciência, que demonstra um temperamento bastante tempestuoso. Por exemplo, a família da Laura é uma família extremamente religiosa, só que a Carmila, ela nunca estava presente em nenhum dos ritos religiosos da família. E um dia, né, quando uma das moças que morreram, camponesas, por esses assassinatos brutais, estava sendo velada, o povo estava fazendo uma oração, uma cantoria de oração, e isso irritou
monstruosamente a Carmila. Ela ficou incomodadíssima com aquele canto religioso, se irritou, se alterou totalmente, perdeu as estribeiras. Tanto é que depois ela precisou se desculpar, porque foi uma grosseria, né, dentro dos costumes da época, a forma como ela reagiu. Gente, ler esse livro é muito gostoso, é uma leitura tranquila, eu li numa tarde só, porque você começa a ler, você não quer parar mais, você quer saber o que está acontecendo. Eu achei esse livro mais assustador que Drácula, de Bram Stoker. Tem cenas que realmente você olha pro lado, você realmente se assusta. Tem aquela sensaçãozinha, sabe? Aquele frio que gela a espinha, que você fala, meu, cara, é fria, sai daí. Então, Carmila me deu essa sensação, mais do que o Drácula. O livro da Carmila, ela também inaugura essa estética de transformação, de transformismo vampiresco, né? No Drácula, os vampiros, eles se transformam em lobos, em morcegos, até em fumaça, enquanto que em Carmila, a vampira, ela se transforma num imenso gato preto. Esse gato preto, ele é descrito como uma pantera, né? Não é um gatinho preto doméstico como o meu lindo Brucinho, que fez um papel de figurinista aqui no vídeo. Não, é uma pantera, é um bicho enorme, assustador e tal. Eu vou ler um trecho aqui pra vocês em que ela vai explicar como que eram esses ataques. Ao acordar após os sonhos, persistia a vaga lembrança de ter estado em um lugar muito escuro e de ter falado com pessoas que eu não conseguia ver. Havia uma voz feminina em especial, muito nítida, profunda e pausada, que parecia vir de longe e que produzia sempre a mesma aura indescritível de solenidade e medo. Às vezes, parecia sentir uma mão afagando-me de leve o rosto e o pescoço. Outras vezes, era como se lábios cálidos me beijassem, mais demorados e ternos ao atingirem a garganta, onde se detinham. Meu coração se acelerava, a respiração subia e descia rápida, profunda, num arfar que depressa se convertia em sensação de estrangulamento, para dar lugar a uma convulsão horrível. Então, meus sentidos me deixavam e eu desfalecia. Bem, o que acontece com a Carmila, com a Laura, como que ela descobre o que aconteceu, o que é a realidade, qual é o mistério por trás, né, da Carmila. Afinal de contas, o próprio título da obra é A Vampira de Karnstein, e Karnstein é um castelo que está completamente abandonado há mais de um século, a 5 quilômetros do castelo onde mora a Laura. Então, todos esses mistérios eu deixo para você conferir lendo o livro. Tá? Veja o livro, que aí você descobre todos esses mistérios envolvendo esse vampiresco. Como eu disse no outro vídeo que eu gravei falando sobre o contexto de produção de Carmila, tem também alguns especialistas em vampiros que aparecem ao longo da história, da narrativa, e já nessa obra do Sheridan Le Fanu é introduzido aí aquele manual de como matar um vampiro. Então tem uma parte em que é descrito, né, por esse especialista como que se mata vampiros, que é com uma estaca no coração, cortando a garganta, queimando o corpo do vampiro e jogando suas cinzas em água corrente. Todos os fenômenos que depois no Bram Stoker vai utilizar para fazer o Drácula e a forma de extinção aí desse terrível predador humano. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre literatura gótica, que eu mencionei que são esses textos que trazem esse universo assustador, que cria esse ambiente quase que amaldiçoado, né? Que a gente enxerga o cenário quase sempre como se fosse noite ou tivesse um dia extremamente chuvoso, nebuloso. Você não consegue imaginar um dia ensolarado com lindas flores na grama, verdes saltejantes, né? Com borboletinhas. Não, o estilo gótico literário, ele sempre vai eleger um ambiente assustador, um ambiente de terror.
E o Sheridan Le Fanu, ele cria esse ambiente na narrativa de Carmilla, e eu acho muito interessante a estratégia que ele usa para criar esse universo gótico, que é trazendo o gótico da arquitetura gótica, que no vídeo que eu falei da literatura gótica eu explico que é a origem do termo gótico, para a literatura gótica. Então ele vai criar um ambiente descrevendo todo o cenário onde se passa a narrativa da Carmilla, trazendo elementos da arquitetura gótica para a construção do cenário da literatura gótica, que nem esse trecho que eu leio aqui para vocês. A estrada, muito antiga e estreita, passa em frente à ponte levadiça, que jamais vi erguida, e também ao fosso de águas povoadas de percas, onde os cisnes flutuam por entre flotilhas de nenúferas. Acima de tudo isso, ergue-se o castelo, com sua fachada de múltiplas janelas, as torres e a capela gótica. Diante dos portões do castelo, a floresta dá lugar a um prado irregular e pitoresco. À direita, uma íngreme ponte gótica em arco permite à estrada transpor um regato que serpenteia em meio às sombras densas da mata. Então vejam como ele traz esse elemento, né, da arquitetura gótica para casar junto com esses elementos naturais, né, de floresta densa, de névoas, de noite, de lua cheia, para criar o clima da literatura gótica. Bem, Carmilla é sem dúvida leitura obrigatória para os fãs desse gênero literário. Se você gosta de literatura de vampiro, você precisa ler Carmilla, porque ela é sem dúvida uma das obras precursoras aí de todas as demais literaturas desse gênero. Para encerrar essa resenha, eu quero falar uma coisa muito interessante que eu observei já em Drácula de Bram Stoker, mas Carmilla trabalha de forma muito superior, que é a associação do adoecimento pelos ataques dos vampiros a uma doença real, que é a depressão. Eu vou ler mais um trechinho aqui com vocês para vocês entenderem do que eu tô falando. Durante algumas noites, dormi um sono pesado, mas a cada manhã senti a mesma debilidade e a fraqueza me dominava ao longo do dia. Eu me sentia diferente, invadida por uma estranha melancolia da qual não desejava libertar-me. Ocorriam-me vagos pensamentos sobre a morte, e aos poucos cristalizou-se em mim a ideia, não de todo indesejável, de que estava morrendo, lenta e suavemente. Isso me induzia a um estado de espírito que era triste e ao mesmo tempo doce. O que quer que fosse, minha alma amoldou-se àquilo. Eu não admitia estar doente e não consentia em contar a meu pai ou em chamar um médico. Bem, eu nem consigo enumerar todos os sentimentos que a Laura menciona nesse trecho que eu li, que tem a ver com a doença da depressão. E aí eu não consigo deixar de associar isso a um problema muito grave que aconteceu no final do século XVIII, início do século XIX, e que também faz parte aí da própria característica da escola literária do romantismo, que é essa escola literária desse período que eu mencionei, que é a depressão e o suicídio em massa. Né? O início do romantismo na Europa se deu com a publicação de uma obra de um escritor alemão chamado Goethe, a obra de nome Os Sofrimentos do Jovem Werder. E quando essa obra foi publicada, né, o protagonista, o Werder, ele se mata no final da história, e os leitores, os jovens desse período, eles se matavam massivamente inspirados no Werder, deixando bilhetes suicidas, revelando isso, recriando o assassinato, né, o suicídio do Werder. Então, isso criou um fenômeno extremamente preocupante para a questão da saúde e que hoje é chamado de fenômeno Werder. Então, todas as vezes que você tem essa questão do suicídio em massa, você associa ao que aconteceu no final do século XVIII, a esse trágico incidente.
E o movimento do romantismo, ele se baseou um pouco nessa depressão e nessa melancolia, principalmente o que é conhecido como ultrarromantismo, que é uma fase específica desse movimento literário, que é quando os jovens totalmente perdidos em relação à sua vida, uma vez que nem a ciência, nem a religião soube resolver os problemas humanos, eles se apegam na morte como uma possibilidade de uma vida idealizada. E essa tragédia acaba culminando aí no assassinato ou no suicídio de diversas personagens ao longo dos livros dessa escola literária. E, por incrível que pareça, os próprios escritores tiveram sempre fins esquisitos, ou com mortes precoces, ou com mortes precoces por conta de tuberculose, ou porque eles se mataram. Portanto, fica difícil não perceber essa transformação dessa doença, né, que é a depressão, uma doença, só que ela só foi assim diagnosticada póstumamente, né, a publicação da obra Carmilla, do Sheridan Le Fanu, mas é curioso como ele faz essa associação de um comportamento tão comum ali nos jovens do século XIX a um ataque vampiresco, quase como um mito para tentar explicar o que acontecia com esses jovens que morriam tragicamente, né, que apareciam mortos sem muita explicação depois de delirarem e de amargurarem uma tristeza inexplicável. Então fica aí a questão, né, do vampiro como causador do mal do século. Bem, nesse clima Setembro Amarelo nós ficamos por aqui com a resenha literária dessa semana e eu aguardo vocês na semana que vem, que nós resenharemos aí A Dama Pálida de Alexandre Dumas. Beijos e até mais!